Todo empreendedor, quando vai começar uma empresa, dentro da empresa precisa ter três perfis. Os três perfis são o perfil técnico, o perfil administrativo e o perfil empreendedor. Outra coisa que eu quero compartilhar aqui, galera, eu li um livro chamado O Mito do Empreendedor. Alguém já leu esse livro aí? O Mito do Empreendedor? Eu costumo falar muito dele nas minhas aulas. Se alguém leu aí, dá um joinha, só para eu ver se é um livro que ele foi bem divulgado aí. Foi uma recomendação esse livro para mim, eu achei ele maravilhoso. Todo mundo que empreende é um livrinho de cabeceira aí para a gente poder consultar, ter alguns conceitos. Muito legal o livro. E ele fala de três conceitos aqui, galera, muito interessante, que é todo empreendedor, quando vai começar uma empresa, dentro da empresa precisa ter três perfis. Os três perfis são o perfil técnico, o perfil administrativo e o perfil empreendedor. Ele diz no livro que é muito difícil uma pessoa ter os três muito aguçados, assim. Você pode encontrar pessoas que têm dois, dos três tem dois, um pouco mais forte, mas os três muito fortes, assim, é muito difícil. E aí a importância de você ter na empresa os três perfis. E quando eu li aquilo, gente, eu tentei trazer muito para a nossa realidade aqui do mercado de seguros e aí eu comecei a pensar no corretor. E aí eu comecei a pensar nas pessoas que trabalham em seguradoras, nos colaboradores que trabalham em corretora. E aí começam a haver oportunidades dentro desse mercado. Qual é o próximo passo? Poxa, vou tirar a SUSEP. E aí quem trabalha em seguradora pode até estudar, mas a SUSEP tem que ficar suspensa quando habilita. O funcionário de corretora fica um pouco assim de falar para o dono da corretora que está estudando, porque fica aquele clima, poxa, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que ele vai me desligar? Não vai me desligar? Na hora que a gente começa a ver esse tipo de situação, galera, de funcionário de seguradora e funcionário de corretora, quando vai tirar a SUSEP, ele vai abrir, normalmente essa pessoa que é um excelente técnico, né? É uma pessoa que conhece muito de alguns seguros e falou, agora eu vou resolver abrir a minha corretora. E aí quando abre a corretora, ele continua sendo um excelente técnico e aí começa a crescer, começa a contratar funcionário, tem que fazer recrutamento, seleção, tem que cuidar da parte tributária, parte de finanças, parte administrativa. E aí é onde a gente começa a ver que eles se perdem, assim, né? E é muito normal isso acontecer. Eu tô falando de corretores, galera, mas isso acontece em qualquer ramo de atividade. As pessoas normalmente são técnicas, né? É que nem uma pessoa, e um exemplo que eu vi lá, a pessoa que trabalha no restaurante, ele começa lá lavando o prato, começa fazendo um prato mais simples, depois vai para um prato mais elaborado e resolve abrir um restaurante. E quando essa pessoa abre o restaurante, ele vai ser um ótimo cozinheiro, porque ele é um bom técnico, só que ele esquece que é uma corporação, que ele vai crescer, vai precisar contratar garçom, vai ter que fazer a gestão das pessoas que trabalham lá, do caixa, os alimentos, as bebidas. Então, quando a gente começa a fazer esse comparativo, trazendo para o nosso mercado, o corretor ele começa a ser um bom técnico e aí esquece um pouco desse lado administrativo ou lado empreendedor. Então, o que o livro traz assim de experiência, assim, de dicas pra gente? Que toda empresa tem que ter os três perfis. Então, o técnico é aquele que vai botar a mão na massa de fato. É aquele que sabe fazer o negócio, que faz bem o negócio. É o técnico esse. Qual é o perfil administrativo? O administrativo é aquele que vai cuidar. O que acontece? Aqui, quando o técnico entra, ele sabe, o administrativo vem para cuidar de toda a parte administrativa da corretora. Então, tudo que tem a ver com a organização, tudo que tem a ver com, entre aspas, o passado da corretora, onde ele tem que colocar todo o cadastro, cotação, uma série de coisas, esse perfil mais administrativo. E o perfil empreendedor é aquele que olha para frente. É aquele que tem uma visão, a gente costuma brincar, visão além do alcance, e é aquela pessoa que tem o desafio de mostrar para o técnico e para o administrativo a visão dele e fazer com que essas pessoas acreditem no que ele está olhando. E aí quando você tem esses três perfis dentro de uma corretora, a tendência de decolar é muito grande. Por isso que a gente tem que ter humildade assim, poxa, se eu sou um bom empreendedor, um bom comercial, que eu tenho uma visão lá na frente, que eu sei fazer boas prospecções, eu sei vender, tenha a humildade de ter uma pessoa com você para cuidar da área administrativa. E o contrário é verdade também. Se você é um bom administrador, um bom operacional, tenha a humildade de falar assim, poxa, eu preciso contratar um bom comercial para minha corretora. Isso é muito importante. Ou se você não conhece de um produto, por que não contratar uma pessoa para você treinar, uma pessoa já de mercado que conheça profundamente esse produto? Então, uma dica que eu queria dar para vocês é isso também. Dentro de uma corretora, pensem sempre nesses três pilares. O empreendedor, o técnico e o administrativo. Isso aí eu vi num livro que chama O Mito do Empreendedor. Quem não leu, eu recomendo muito que leia. É um livro muito legal, dá dicas valiosas para quem vai começar uma empresa e principalmente para quem vai começar com uma corretora de seguros.